Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo. Estamos aqui para mais um ensinamento, nosso sexto ensinamento, para estarmos fundamentados na Igreja Católica, a igreja fundada por Jesus Cristo. Nós vemos os ensinamentos que nós estamos tendo, os sacramentos, a igreja única, a igreja que tem todos os meios de salvação, os sacramentos da igreja, a sucessão apostólica, e hoje nós vamos ver mais uma vez esse tema, mas agora reconhece no Papa o sucessor de Pedro. Olha a importância que nós vamos adentrar hoje, irmãos. O Papa é o príncipe visível da unidade da Igreja Católica, é o nosso líder espiritual, supremo vigário de Cristo na terra. O sucessor de Pedro recebeu a sua autoridade e missão do próprio Jesus. Tem o poder de definir dogmas, interpretar ensinamentos e guiar a igreja em questões morais. Irmãos, esta missão foi do próprio Jesus a ele. Nós vemos que Pedro ele é chamado em primeiro lugar em todos os evangelhos. Nós vemos Pedro ser chamado em João, Marcos, Lucas. Nós vemos que Pedro sempre está sendo colocado em primeiro lugar. E aquelas comunidades que eles fundavam, viam isso. O primeiro evangelho demorou 30 anos depois da morte de Jesus, a sua ascensão, para ser escrito. E depois, quando foi escrito, nós vemos que ele é reconhecido como o primeiro, o princípio visível desta unidade da igreja. E eu quero pegar aqui para nós começarmos essa meditação, uma profecia do Antigo Testamento em Isaías. Se você tem sua Bíblia, eu convido você a pegar, a ler, porque você vai entender tudo que vai ser colocado aqui hoje. Isaías 22, do 21 em diante. Eu o revestirei com uma túnica, cingirei com um cinto, ele transferir os poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, para a casa de Judá. Porém, em seus ombros a chave de Davi. Ele abrir, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá. Eu o fecharei com um prego em um lugar firme, e ele será um trono de honra na casa do seu pai. Irmãos, você pode pegar aqui e falar assim: Júnior, mas esta palavra, essa profecia é dedicada a Jesus, que tem a chave de Davi, como está profetizado em Apocalipse, que tem a chave, que aquele que fecha ninguém abre, e abre ninguém fecha. Ok, meu irmão, tenho a certeza disso. Mas se nós pegarmos em João 10, vai falar que Jesus é o bom pastor. Nós vemos que em Isaías também é profetizado o que viria o bom pastor. Mas, irmãos, nós temos que entender, quando Jesus ele fala, ele deu a chave. Quando Jesus ele fala a Pedro, ele dá as chaves. Ele tem a autoridade de dar as chaves. Ele tem a autoridade de falar. Ele tem a autoridade de dar o pastoreio como foi dado. Então nós temos que entender que sim, a profecia mas ele tem a autoridade de dar a chave a quem ele lhe apraz. Irmãos, vamos pegar aqui o Evangelho e vamos ler para nós entendermos o que foi dito. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus então disse: Tu és Jesus. Então lhe disse: Feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que estás no céu. E eu te declaro, tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha a importância de nós entendermos
que Jesus ele tem este poder de dar a quem ele quer. E ele deu essa autoridade a Pedro. Se nós formos lá em João capítulo 20, 21, 15, vai falar assim: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Nós vemos, Jesus ele dá esta autoridade a Pedro, para quê? Para que eles guardem a fé da igreja. Irmãos, tem o poder de definir dogmas e interpretar ensinamentos, guiar a igreja em questões morais. Nós vemos o Papa, quando ele reúne todos os bispos e ele fala, né, ex cátedra, é um dogma ali colocado. Nós vemos a autoridade papal sendo colocada como o guardião da fé, junto com os bispos. E nós vemos a autoridade papal sendo colocada por Jesus em Pedro, ao fundamento da igreja. O Concílio Vaticano I, em 1870, definiu o dogma da infalibilidade papal, ou seja, que o Papa recebe especialmente a assistência do Espírito Santo quando se pronuncia oficialmente ex cátedra, que é as questões de fé moral. Este dogma não se aplica às questões pastorais ou disciplinares. No fundo, se trata mesmo da infalibilidade do Espírito Santo. Olha a importância do Espírito Santo na sua assistência à igreja na pessoa do Santo Padre. Declarações que usam esta prerrogativa são muito mais raras. É o caso da promulgação de um dogma. É a garantia de que o católico está em uma barca segura e com alguém que no leme que vai levar ao porto seguro. Irmãos, olha a importância que nós vemos quando nós temos um líder que está nos levando a um porto seguro. Eu quero trazer aqui para nós, Jesus Cristo conferiu a Pedro a posição singular entre os apóstolos, entregando-lhe a missão de ser o fundamento da igreja. Nós vemos, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. A entrega das chaves do reino remete à autoridade do mordomo real no Antigo Testamento, conforme Isaías, onde Deus estabelece um administrador sobre a casa de Davi. Este símbolo indica a autoridade para governar em nome de um rei. O Novo Testamento significa que Pedro recebe de Cristo a missão de governar sua igreja. Além disso, após a ressurreição, Jesus reforça esse papel ao confirmar Pedro o pastoreio de todo o seu rebanho. Este versículo demonstra que Pedro recebeu o papel de liderança, de confirmação dos fiéis e dos irmãos, que é transmitido aos seus sucessores. Quero trazer uma frase aqui de Santo Irineu de Leão. Afirma que a sucessão apostólica é garantida pela igreja de Roma, fundada por Pedro e Paulo. Esta igreja, por sua principalidade mais eminente, é necessária que toda a igreja, isto é, os fiéis de toda parte, sejam em comunhão, pois nela sempre se conservou a tradição apostólica. São Cipriano de Cartago, a cátedra de Pedro, sobre a qual os fundamentos da unidade episcopais devem ser sempre preservadas. No magistério da igreja no concílio, como lemos, a igreja reconhece no Papa o legítimo sucessor de Pedro. Aquele recebe de Cristo as chaves do reino e a missão de apresentar ao rebanho. Esta sucessão é um elemento essencial da unidade da igreja, fundamentada na Escritura, na tradição e no magistério. Eu quero trazer aqui para nós algumas leituras desse lindo livro do Papa, a história dos Papas. Aqui nós temos a história dos 266 Papas. Aqui vai falar, né? Ele salienta que na frase das chaves ligar e desligar eram termos jurídicos no hebraico, irmãos. Porque antigamente, né, naquela época, não tinha hoje como nós temos cartórios, não. Era o poder da palavra. A palavra tinha o poder de vendas, de compras. Se algum ali falava, não, eu compro o seu terreno, o outro eu vendo, tinha um poder de autoridade. E nós vemos aqui, em termos do hebraico, termos jurídicos, que se referiam à passagem de uma jurisdição de um senhor e seu intendente. É evidente que muitos críticos não católicos
conceberam habilidosas explicações alternativas para este episódio em suas palavras, mas a perspectiva católica tem ao menos a simplicidade ao seu lado. Em todo caso, é a compreensão católica que tem moldado o posto do Papa. Irmãos, muitos irmãos, infelizmente eles fazem, várias explicações alternativas para explicar esse tema. Mas é o fundamento, não tem como negar. É uma jurisdição que o próprio Senhor, com S maiúsculo, deu ao Papa, a Pedro. Nós temos que ter este conhecimento desse tema para nós, que reconhece o sucessor de Pedro. Nós estamos vendo a autoridade da igreja nesse tempo. A missão de agora de Pedro passada, nós vemos aqui, Pedro, Lino, Cleto, Clemente. Aqui, se nós pegarmos em Clemente, irmãos, ano 88. Seja como for, o resultado foi a famosa carta de Clemente para a igreja de Corinto, além de ordenar que os coríntios mantivessem a unidade entre si em todos os cristãos, que fossem leais aos bispos e que se encerrasse o cisma. A carta é importante por muitas razões. Ela especula a doutrina da sucessão apostólica, isto é, o que os apóstolos impusessem as mãos sobre os sucessores, bispos, sacerdotes e diáconos. Irmão, eu estou falando de um documento da igreja do ano 88. Nós vemos, olha a autoridade que é dada ao sucessor de Pedro. Mas Clemente não pôde comandá-la em paz. O imperador Trajano deu início à terceira perseguição aos cristãos. Imagina a igreja sendo perseguida naquele tempo, eles tendo que guardar a fé, irmãos. Ter que escrever todas as cartas, repassando as cartas, os evangelhos, escrevendo, porque naquele tempo não era esse tipo de papel. Então eles se deterioravam, eles estragavam, Eles tinham que escrever à mão e passando e escrevendo para as outras cidades, para as outras igrejas. E quem fazia isso eram os bispos, os diáconos, os presbíteros. Nós vemos, olha a perseverança da igreja na patrística, ali nos primeiros tempos da igreja. E nós vemos a divisão da igreja hoje, aonde já foi combatida as heresias no ano 88. Irmãos, eu quero trazer aqui para nós uma passagem de Santo Anacleto, que também foi um papa. Assim como São Clemente foi um dos últimos sucessores de Pedro a ser consagrado bispo por ele, pela imposição das mãos, Anacleto foi o último a ser assim ordenado sacerdote. Serviu como vigário de São Clemente por 3 anos, durante o exílio do seu predecessor. Nascido em Atenas, ordenou enquanto papa um bispo que deveria ser consagrado não por menos de 3 bispos. Irmãos, eu quero trazer aqui para nós, olha a autoridade da igreja, que um bispo deveria ser consagrado por não menos que 3 outros bispos. O costume que via de regra ainda é mantido hoje na igreja. Irmãos, olha, isso eu estou falando para você do ano 90. O documento da igreja, falando para nós de algo que é feito até os dias de hoje. São Evaristo, também papa. Evaristo ordenou que os votos matrimoniais cristãos devem ser pronunciados por um sacerdote. Inspirado nas cerimônias de abertura do Templo de Salomão, ele regulou as cerimônias a serem realizadas e consagradas na igreja. Irmãos, eu estou falando de documento do ano 97. Ele foi bispo de 97 a 105. Olha um documento falando dos casamentos. Já na igreja primitiva ali, no primeiro século. Vou falar aqui também de São Telesforo. 125 a 136 ele foi papa.
introduziu a missa do galo na véspera de Natal, tornou o jejum obrigatório durante a quaresma e pôs glória em sua posição atual na missa romana. Irmãos, o canto do glória foi colocado por ele. Nós vemos a introdução da missa do galo, nós vemos aqui colocando para nós o jejum. Irmãos, eu estou falando para você do primeiro século da igreja, já é colocada pelos bispos. Olha a autoridade. Aqui ele tem esta autoridade de colocar orações, ritos na missa. Eu quero trazer aqui para nós. A igreja só fixou o número de sacramentos em 7 durante a Idade Média. O Evangelho de Felipe, texto composto pelos seguidores de Valentim, aproximadamente nesta época, enumerava os mesmos 7 sacramentos que temos hoje. A penitência dos sacerdotes que durante a missa deixaram de cair no chão gotas de sangue preciosos. Nós vemos aqui os ensinamentos dos papas, todos os papas colocando aqui para nós ensinamentos que vivemos até hoje dentro da igreja. Por que, Júnior, você está focando tanto nisso? Porque, irmãos, o sucessor de Pedro, ele tem autoridade de falar em nome da igreja. Se ele coloca uma oração, um exemplo, como uma oração da Ave Maria, uma oração dos santos anjos, ele tem autoridade de fazer a ligação entre o céu e a terra. Não é somente uma oração repetitiva, como muitos dizem, mas, irmãos, foi dada esta autoridade a Pedro. Não somente sobre a oração da Ave Maria, mas também todas as outras, que é guardada pelo magistério da igreja, que é guardada nesse depósito da fé que é a Igreja Católica. E nós temos que, como nós vemos, o nosso Papa passando por problemas de saúde, rezar para que ele fique bem, para que ele continue fazendo o papel que foi lhe dado pela autoridade da igreja. Irmãos, ele não faz nada sozinho. Ele se reúne com os bispos, se reúne com os cardeais, ele se reúne com a autoridade, com o magistério da igreja. Irmãos, nós vemos os sacerdotes, eles têm que fazer filosofia, eles têm que fazer teologia, eles vão se aprimorando nas suas pós-graduações para que eles somente falem a verdade sobre as leituras, sobre os ensinamentos, sobre os estudos da igreja. Irmãos, nós vemos esta autoridade sendo dada por Jesus. E muitas das vezes nós não reconhecemos esta autoridade no Papa. Muitas das vezes não reconhecemos que foi dada esta autoridade de ligar. Se ele ligou uma oração, se ele ligou algo aos céus, nós temos o dever de obedecer à igreja. Se nós somos católicos, realmente católicos de verdade, nós obedecemos. Porque senão não somos católicos. Escolhemos somente o que nos faz bem. Tiramos textos que nos faz bem. Não é isso que a igreja prega, irmãos. Não é isso que a igreja ensina. A igreja ensina que nós devemos obedecer. Porque se nós somos católicos, nós temos esses fundamentos. E viva o Papa. Viva a Igreja Católica. Que Deus abençoe seu dia e um bom ensinamento para você com a autoridade do Papa.